O sermão profético está baseado nestes três trechos. Lembrando que o Novo Testamento ele se inicia com os chamados 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos falam da vida e da obra do Senhor Jesus Cristo, desde o seu nascimento, passando pela sua crucificação, indo para a sua ressurreição e nos mostrando a sua ascensão, quando ele volta aos céus. Vocês percebem que aqui não está João. João, o livro ou o Evangelho de João, ele tratou de algumas coisas mais profundas. Ele tratou de alguns ensinamentos mais profundos do Senhor Jesus. E o sermão profético não está relatado em João. João se ocupou com outras palavras do Senhor Jesus. E aqui, nesse momento, é o que nós vamos ver o sermão profético. Eu provavelmente utilizarei a live de hoje e mais uma, talvez uma terceira, para tratar deste assunto, que é muito importante, tem muita história, já aconteceu boa parte das coisas que nós vamos ver hoje. Então, eu quero que você atente, porque a Bíblia é um mapa. O mapa hoje quase não é utilizado. Hoje é o GPS, é uma tecnologia que indica onde você está e para onde você vai e qual o caminho que você deve seguir, sendo ele mais fácil, mais curto ou não, para que você chegue ao destino. Usávamos lá na década de 80, princípio de 90, talvez até começo de 2000, os mapas impressos em papel. Hoje o mapa não é mais necessário, o mapa está no aparelho, está no celular. Então, vamos lá. Eu tomei aqui o trecho inicial de cada um dos livros, de Mateus, de Marcos e de Lucas. Mateus 24 é o capítulo, versículo 1 e 2. Então Jesus saiu do templo e, ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou: estáis vendo todas estas coisas? Os discípulos mostram ao Senhor Jesus as edificações, as construções do templo, dos muros, tudo aquilo. Aí Jesus olha para eles e fala assim para eles: vocês estão vendo tudo isso daqui? Com toda certeza, eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Os dois textos a seguir são muito semelhantes, tanto Marcos 13, 1 e 2, como Lucas 21, 5 e 6. Então, eu tomei as três para que vocês possam ver que os textos, eles estão em comum acordo. Em todos os três textos, os discípulos mostram o Senhor Jesus Cristo, para o Senhor Jesus Cristo, as construções daquele dia. Aí Jesus Cristo soa uma profecia. Vocês estão vendo essas pedras? Vocês estão vendo essas edificações? Vai acontecer um dia em que tudo isso não estará de pé. Não haverá uma pedra edificada sobre outra pedra. Tudo isso virá abaixo. Você que é mais conhecedor, você pode ter uma interrogação nesse momento e dizer assim: mas, irmão Denilson, para vocês que não me conhecem, meu nome é Denilson. Mas, irmão Denilson, mas e o Muro das Lamentações? Está lá de pé, ele fazia parte do templo. Não. Aquele muro de pé, eu fui pesquisar, fui atrás das informações. Aquele muro que está de pé, ele fazia parte realmente do muro. Não é parte do templo. E ao redor do templo, que foi edificado por Neemias, Esdras, Zorobabel, após o cativeiro de Israel na Babilônia, por 70 anos, porque foram desobedientes ao Senhor, o Senhor permitiu que o rei Nabucodonosor destruísse o templo,
que foi edificado por Salomão, queimasse tudo e levasse Israel cativo para a Babilônia, onde hoje é a região do Iraque. Então, eles voltaram e reconstruíram Jerusalém, reconstruíram os muros, reconstruíram o templo. Nos dias de Herodes, rei de Israel, bem próximo ao nascimento do Senhor Jesus Cristo, Herodes construiu, ele ampliou os muros. Então, aquilo onde hoje os judeus oram é parte do muro que foi levantado por Herodes. O templo em si foi derrubado. Não há pedra sobre pedra do templo, do segundo templo que foi levantado por Neemias, Esdras, Zorobabel. Livros de Esdras e Neemias. Vocês vão ver isso antes do livro dos Salmos, antes de Jó. Tá? Só para vocês se situarem. Porque a profecia do Senhor Jesus ela foi clara. Haverá um dia que pedra não ficará sobre pedra neste lugar. Mateus 24, versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, por isso, às vezes, o nome é Sermão da Montanha. Tá? Ele estava no Monte das Oliveiras. Os discípulos chegaram até ele, em particular, e lhe pediram. Você vai ver que no livro de Marcos, Marcos cita quem foi até Jesus em particular. Pedro, Tiago, João e André. Em particular, depois dele falar que não haveria pedra sobre pedra, eles vêm e perguntam a ele: dize-nos, quando ocorrerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então você vai observar que quando Jesus fala não haverá pedra sobre pedra neste lugar que não seja derribada. Vocês ouviram, eu fiz um barulho aqui com a minha Bíblia, né? Não haverá pedra sobre pedra. Tudo isso vai ser derrubado. Naquele momento em particular, os discípulos chegam a Jesus Cristo e fazem 3 perguntas a ele. Quando ocorrerão estas coisas? Que coisas? Que não haverá pedra sobre pedra neste lugar. A primeira pergunta. Aí eles já querem saber também qual será o sinal da tua vinda. E a última pergunta, essa aqui embaixo, o texto original é assim: e do sinal, estou até lendo o que eu coloquei, e do final dos tempos. Ou seja, quando ocorrerão estas coisas, pedra sobre pedra não ficará aqui de pé. Qual será o sinal da tua vinda? E aí eu coloquei entre parênteses, como você observa, o sinal. E o sinal do final dos tempos. 3 perguntas são feitas ao Senhor Jesus. E naqueles textos ali que eu destaquei para vocês, nestes que estão na tela agora, estão as respostas das 3 perguntas. Mateus 24 e 25, Marcos 13, Lucas 21, do 5 ao 36. Como nós estamos 2000 anos após o Senhor Jesus Cristo, nós também hoje temos a história escrita por historiadores, arqueólogos, geólogos e pelas pessoas que são profissionais, foram treinadas, educadas, instruídas na faculdade para poder saber o tempo e decifrar aquilo que foi escrito há muitos anos atrás, evidências, né? Melhor dizendo. Então, prossigamos aqui. Então, 3 perguntas são feitas ao Senhor Jesus e aí ele começa a responder. Este trecho na tela é Mateus 24, versículos 4, 5 e 6, e também eu vou usar alguns outros, mas o texto é Mateus 24. Então Jesus lhes revelou. Olha só o que Jesus fala para eles logo depois das perguntas. Cuidado que ninguém vos seduza. A palavra nos textos de Lucas e Marcos é enganem. Cuidado que ninguém engane vocês. Certo? Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando, eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Então, Jesus começa a responder. Quando vai ser isso? Qual o sinal da tua vinda? Qual o sinal do final do tempo? Versículo 6.
E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. 7 e 8. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Vocês, principalmente irmãs, que já foram mães, vocês sabem que quando a criança está para nascer, ocorre uma dor, para que haja uma preparação para essa criança sair do ventre da mãe. E quando essa dor vem, ela começa leve, mas ela aumenta de intensidade, ficando mais forte a cada momento. Vocês, mães, falam isso com propriedade, vocês viveram isso na vida de vocês. É disso que o Senhor está falando. Estes sinais que ele está dizendo, guerras, rumores, nação contra nação, fome, terremoto, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que isso é o começo. É o começo. Sinais, os primeiros sinais da vinda dele, do retorno dele à Terra pela segunda vez e do final do tempo. Veja que a primeira pergunta ainda não está aqui no nosso texto. Eles perguntam quando isso vai acontecer, quando não ficará pedra sobre pedra, porque a primeira pergunta é a que eu quero trabalhar com vocês hoje com mais propriedade. Vamos continuar aqui. Lucas capítulo 21, versículo 11, tem uma informação que não está aqui, do 4 até o 8, mas que eu julgo ser de extrema importância para que você entenda. Lucas 21, 11, Jesus Cristo diz assim lá: e haverá em muitos lugares enormes terremotos, e é exatamente essa informação aqui que não está no texto de Mateus 24 que eu quero que você observe, aonde eu estou passando a minha setinha aqui embaixo. Epidemias horríveis. O que aconteceu em final de 2019, 2020, 2021 no planeta? Não foi no Brasil, não foi na América do Sul, foi no planeta. Uma pandemia horrível, Covid-19, ceifou milhares de vidas, deixou outras com sequelas. Temos ainda sendo utilizada uma vacina que ainda é questionada se ela é boa ou não. Não vou entrar nesse mérito, nem no mérito político da situação que ocorreu. Mas olha o que Jesus, há 2000 anos atrás, relatou. Epidemias horríveis e devastadora falta de alimentos. Quero parar aqui por um instante. Vocês que me acompanharam na outra live, eu já tinha passado por este assunto, mas eu estou passando por ele novamente para que fique completo. Veja que o Senhor fala de devastadora falta de alimentos. Falta de alimentos provavelmente sempre houve para os mais pobres. Mas eu quero que você note, a população mundial era menor. Hoje nós estamos com mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Nós temos praticamente todo o continente africano passando fome, vários países da África passam fome, países pobres da Ásia passam fome, parte da Índia, Filipinas, a própria China, que hoje é uma economia melhor, mas há lugares muito pobres na China. Relatos de que eles comem, vocês já ouviram, né? Não vou passar por isso aqui, mas existe uma falta de alimento, não precisa ir longe. No Brasil, pessoas passam fome. Aqui, os nossos vizinhos que estão sofrendo com os governos estão passando fome. Venezuela, Argentina, os relatos estão por aí. A América Central. Então, é algo que Jesus disse que haveria no tempo do fim. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Olha só, o texto na tela ainda é Lucas 21.
Veja só o que acontece aqui, o Senhor Jesus está dizendo. Entretanto, antes que tudo isso aconteça, olha só, eu quero que você preste atenção na questão da história. Meus amigos, meus irmãos, minha família, todos vocês são meus irmãos em Cristo. Eu quero que vocês prestem atenção na história. Jesus Cristo relata tudo isso aqui, tá? Eu vou só passar pelos textos, não vou ler de novo, mas guerras, rumores de guerra, nação contra nação, fome, pestes, terremotos, epidemias, falta de alimento, coisas terríveis, sinal nos céus. Aí ele vem no versículo 12 e fala assim: entretanto, contudo, portanto, antes que tudo isso aconteça, tudo o quê? Terremoto, nação contra nação, guerra, rumor de guerra, epidemia, falta de alimento, doença. Antes que tudo isso aconteça, os prenderão e perseguirão. Então Jesus falou de um tempo mais futuro, aí ele olha para os discípulos e fala para eles: olha, antes que essas coisas aconteçam, vocês, Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, Marcos, Lucas, vocês todos, Natanael, Felipe, vocês serão presos e perseguidos. E assim vos entregarão às sinagogas e aos cárceres e sereis conduzidos à presença de reis e governadores. E tudo isso por causa do meu nome. Porém, isso vos será uma oportunidade para que deis testemunho. Então, eu quero parar no versículo 13 e olha só. Então, Jesus está falando, antes que estas coisas, guerras, rumores de guerras, peste, fome, falta de alimento, antes que isso aconteça, vocês serão presos. Você nota que na Bíblia, todos aqueles que diziam que criam no Senhor Jesus Cristo, eles foram presos, eles foram torturados, eles foram mortos. Isso veio acontecendo ao caminhar da história. Você pode ler a história da igreja e você vai ver que ainda no ano 1000, 1100, na Idade Média, dos grandes castelos, dos grandes reis, das grandes conquistas, o povo que professava, que cria em Jesus Cristo, ele era morto, ele era perseguido, ele era colocado na prisão. Os sinais que eu li antes aqui, agora há pouco, o Senhor Jesus Cristo disse que eles aconteceriam depois da prisão dos discípulos. Então você deve atentar para a história e para o tempo em que Jesus coloca cada uma dessas coisas. Isso é importante. A prisão dos discípulos, ela foi passada, não foi? Já aconteceu. Quem você vê hoje que está sendo perseguido e colocado no nosso país, por exemplo? Porque em países de regime comunista, isso acontece. De regime islâmico, isso acontece. Mas no Brasil, crentes estão sendo levados à prisão porque eles creem em Jesus Cristo? Não. Nos Estados Unidos? Provavelmente não. Na Europa? Provavelmente não. Na China, sim. Em países comunistas, sim. Em países que a religião é a religião islâmica, sim. Mas em países em que a democracia é a lei, é o regime de governo, melhor dizendo, não. No Brasil, ninguém é preso porque professa o nome de Jesus Cristo como sendo seu salvador. Então, o que nós estamos lendo aqui é passado, aconteceu. Vai acontecer de novo, mas aconteceu. Então, é importante você entender o tempo bíblico para que você entenda as Escrituras. Versículo 14. Assentai, portanto, desde agora em vosso coração, que não deveis vos preocupar com o que haveis de declarar em vossa defesa. Por quê? Porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca, e vos concederei sabedoria, a que não conseguirão resistir, ou contradizer todos os que vierem a se opor a vós. Ou seja, Jesus está falando, vocês vão presos, vocês vão ser interrogados, mas eu vou dar sabedoria para vocês para se pronunciarem diante daqueles que vão acusar vocês. 16. Mas sereis traído até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. Isso aqui acontecia com frequência. As pessoas da família, elas eram interrogadas e, olha, onde está fulano? Ou você fala onde ele está, ou você morre.
Então, para não morrer, ele entregava o amigo, o parente, o irmão, o filho, o pai, e eles eram presos. E por todos sereis odiados por causa do meu nome. Volto a repetir, no nosso dia, 2022, quem é odiado por causa do nome do Senhor Jesus? Quem é odiado hoje? Quem é perseguido? Quem é preso? Então é algo que aconteceu no passado. Mas não se enganem. O que lemos aqui acontecerá muito, muito próximo do retorno do Senhor Jesus Cristo para levar a sua igreja embora da terra. Mais uma vez, aqueles que professam o nome do Senhor Jesus Cristo serão perseguidos. Como vai ser? Não sei. Quando será? Não sei. O que eu sei é que pelas Escrituras o tempo está muito próximo. Mateus 24, 12 e 14. Olha só, eu tratei isso com vocês que me acompanharam na última live. Lembram-se disso? Mateus 24, 12 e 14 e Marcos 13. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Não é isso que tem acontecido? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado. Ou seja, onde houver uma pessoa, o evangelho do Senhor Jesus Cristo vai ser pregado como testemunho a todas as nações. Então chegará o fim. Quando que chega o fim? Quando o evangelho for pregado em todo lugar onde houver uma pessoa. Aí chega o fim. O que a internet, irmão Antônio, o que a internet fez? Ela fez um serviço para Deus, para que a palavra de Deus chegue a todo lugar habitado. Marcos 13, 10, olha só que escritura muito poderosa, muito interessante, inclusive. Contudo, é indispensável que primeiro do quê? Primeiro, antes que o fim chegue, primeiro o evangelho seja anunciado para todas as nações. A Bíblia, eu não vou afirmar com 100% de certeza, mas eu acredito que é o livro mais traduzido em todas as línguas do planeta Terra. É a Bíblia. Eu acredito que seja. Não estou afirmando com certeza, que eu não fui atrás desta informação. Mas se for o livro mais traduzido em línguas na Terra, antes que chegasse o fim, a palavra de Deus chegaria a todo lugar onde houvesse uma pessoa morando, vivendo. Amém? Olha só. Agora eu quero entrar na resposta do Senhor Jesus da primeira pergunta, lá atrás. Lembra a primeira pergunta dos discípulos ao Senhor? Essa aqui, ó. Quando ocorrerão estas coisas? Que não haverá pedra sobre pedra neste lugar, Senhor. Quando isso vai acontecer, Senhor? Vamos lá. Eu espero que consigamos cobrir o maior espaço possível. Mateus 24, 15 e 16. Marcos 13, 14 e Lucas 21, 20. Os três trechos bíblicos estão relatando o mesmo assunto. Mas tem informações aqui que são muito importantes e eu quero que você tome nota disso. Mateus 24, 15 e 16 diz assim: E assim quando vocês enxergarem a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Nós precisamos entender e saber qual é a profanação horrível que Daniel falou. Certo? Marcos 13, 14 diz assim: Então, quando virdes o sacrilégio horrível posicionado no lugar onde não deve estar, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Lucas 21, 20. É a mesma informação com um acréscimo muito importante. Quando virdes exércitos fechando o cerco ao redor de toda Jerusalém, sabei que é chegada a hora da sua absoluta destruição.
A continuação do texto de Lucas, capítulo 20, a partir do versículo 21, vai ter a mesma informação que está em Marcos 13, 14 e Mateus 24, 16. Eu vou ler na minha Bíblia. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, é o mesmo texto, com informações acrescidas no texto de Lucas 21, 20. Então, Mateus escreveu profanação horrível, Marcos escreveu sacrilégio horrível no lugar onde não deveria estar. Mateus foi mais longe, no lugar santo. O lugar santo é o lugar do templo de Jerusalém. O templo que Salomão levantou para que o Senhor, Deus dos exércitos, Criador do céu e da terra, fosse adorado. Então, naquele lugar haveria uma profanação, um sacrilégio, que alertou Daniel. Mas em Lucas 21, 20, Lucas dá uma informação a mais para nós. Quando virdes os exércitos fechando o cerco em toda Jerusalém, então sabei que a destruição tem chegado. Vamos lá. História. A imagem que vocês têm, nesse momento na tela, é a fachada do Domo da Rocha. É um templo erguido por muçulmanos ou islâmicos, fé islâmica, muçulmana. Esse lugar, aonde está esta construção, pela história, historiadores, arqueólogos, cientistas, pela história, é o lugar aonde estava o Templo de Salomão. É o lugar, pela história de Israel, onde Abraão foi levado pelo Senhor para sacrificar o seu filho Isaque em adoração ao Senhor. Vocês conhecem a história. É o Monte Moriá. Este lugar é o lugar onde estava o Templo de Jerusalém. O lugar santo, como nós lemos ali em Mateus 24, 15. Então, os muçulmanos adoram o chamado Alá. Alá, para o muçulmano, é o Deus, que nós proclamamos assim como também os judeus. Então, o Deus dos muçulmanos é chamado de Alá. Então, nesse lugar, essa construção não deveria estar. Só que vocês veem aqui que eu coloquei a data da construção e a finalização da construção. Ano 685. O final da construção, 691. Então, é uma abominação no lugar santo. Não deveria estar ali. Aí você me pergunta, irmão Denilson, então nós estamos falando de 600 anos depois. Sim, porque Jesus nasceu no início do século. Ano 3, ano 4, nascimento do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, quando ele pregou o sermão profético, talvez ele já tinha 33 anos de idade, muito próximo da crucificação. Então era ano 36, 37 da nossa era, da era cristã. Mas você viu a informação que Lucas colocou, que eu quero que você atente. Lucas colocou, quando vocês virem o exército fechando o cerco em redor de Jerusalém, os que estiverem na Judéia, fujam. A mesma informação que está em Marcos e também em Mateus, os textos que estão na tela. Mas você vê que o Senhor Jesus falava de coisas futuras, terremotos, doenças, nação contra nação. Aí ele volta e fala, olha, mas antes que isso aconteça, vocês serão presos, perseguidos, e muitos de vocês perderão suas vidas. Então Jesus ia no futuro e voltava no presente, às vezes recorria ao passado para poder pregar e para poder profetizar. Então, olha só, ainda história. Olha o que temos aqui. Isso aqui é história. O texto que está aqui na tela de vocês é história. No ano 63 a.C., o general Pompeu conquistou a Judéia, a civilização romana, aos judeus e anexou o território ao domínio romano. Entre 63 a.C. e 6 depois de Cristo, foi um principado vassalo de Roma, ou seja, a Judéia, Israel,
foi conquistada por Roma, antes de Jesus nascer. No ano 40 antes de Cristo, Herodes, genro de Hircano II, foi nomeado rei da Judéia pelos cônsules Otávio e Marco Antônio. Foi-lhe concedida autonomia quase ilimitada nos assuntos internos do país. Herodes era judeu. A Judéia foi então invadida pelos partas, porém Herodes obteve a ajuda das legiões romanas, que expulsaram os invasores. Por que eu estou me recorrendo à história, irmãos? Porque a história nos mostra que já havia pessoas na terra de Jerusalém que não eram judeus. Os romanos, eles criam em diversos deuses, Marte, Júpiter, Vênus, Saturno, como deuses. Eles não criam em um único deus, eles criam em vários deuses, várias estátuas. Eles tinham seus sacrifícios a deuses pagãos. Então, já havia uma profanação em Jerusalém. Eles transitavam pelo pátio do templo, porque eles dominaram Israel. Eles entravam no templo? Talvez sim. Então, o templo já havia sido profanado. Vem o templo do Domo da Rocha, dos muçulmanos, construído no ano 685, é uma profanação do lugar santo? Sim, mas os romanos já estavam profanando a Terra Santa, o lugar santo e provavelmente o templo. Já havia uma profanação. Olha só o último trecho aqui, depois do azul, em preto. Com a derrota da grande revolta judaica contra o domínio romano, no ano 70, Jerusalém foi tomada pelas forças do comandante romano Tito. Outra vez, as muralhas e o templo de Jerusalém, que o rei Herodes o Grande, a linhagem de Herodes, houveram vários Herodes, que o rei Herodes o Grande ampliara e embelezara, tornando-o contentoso, foram destruídos. Por isso que eu disse para vocês, Herodes, ele aumentou os muros. Então, o Muro das Lamentações é realmente um muro construído por Herodes. Não fazia parte do templo de Salomão. Jesus disse, não haverá pedra sobre pedra. Estamos respondendo a primeira pergunta dos discípulos. Quando estas coisas vão acontecer, em que não haverá pedra sobre pedra neste lugar? A história está nos respondendo. Aqui, ó. Continuando aqui, ó, depois dos parênteses. Foram destruídos e o resto da cidade voltou a ficar em ruínas. A destruição de Jerusalém, também conhecida como cerco de Jerusalém, ocorreu durante o governo do imperador romano Vespasiano. Como é que foi mesmo que Lucas descreveu? Quando virdes exércitos fechando o cerco ao redor de toda Jerusalém. Bíblia, história, mostrando o que aconteceu. Marcos 24, 17 e 18. O Senhor Jesus continua alertando para eles. Quando isso acontecer, isso o quê? Quando a abominação estiver no lugar santo, quando os romanos, os exércitos cercarem Jerusalém, quem estiver sobre o telhado de sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar sua túnica. Os textos que seguem, Marcos 13, 15 e 16, Lucas 21 e 22, falam a mesma coisa. Eu vou pular para ganhar tempo, mas os três textos falam da fuga daqueles que estavam ali. Então, quando os exércitos começaram a crescer em Jerusalém, era sinal para aqueles que estavam ali saírem de Jerusalém. Tem uma informação aqui que eu li, que eu quero ler de novo, para que vocês possam ver isso aqui. Olha só, lembra que Jesus falou que os discípulos iam ser perseguidos? Iam ser presos? Olha o que o versículo 13 do capítulo 21 de Lucas fala. Porém, isso vos será uma oportunidade para que deis testemunho. Deixa eu falar algo para vocês. Os discípulos de Jesus, eles fugiram de Jerusalém quando isso aqui aconteceu, no ano 70. Eles fugiram da Judéia. Sabe para quê?
para que eles pudessem levar o nome de Jesus a outros lugares, para que eles pudessem pregar o Senhor Jesus Cristo em outras regiões. Por isso o Senhor Jesus é conhecido nas nações, porque houve um cerco em Jerusalém, houve uma perseguição para que os discípulos do Senhor Jesus Cristo fossem espalhados pela Ásia, pela Europa, para que o evangelho do Senhor fosse pregado em todas as nações onde houvesse lugar habitado. A palavra do Senhor sendo cumprida. Uma perseguição cai sobre os judeus para que o evangelho fosse levado. Mas a perseguição e o que aconteceu não caiu só por isso. Caiu porque eles rejeitaram o Messias. Eles crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Mateus 24, 19. Marcos 13, 17. Lucas 21, 23. Outra profecia. E talvez a gente pare por aqui, porque eu tenho algumas coisas ainda e eu creio que o tempo não será suficiente. Os 3 textos aqui também falam da mesma coisa. Enquanto eu vou falando, vocês podem ir lendo os textos, tá? Eu não vou ler todos, mas são as mesmas informações. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. Todos os 3 textos estão falando da mesma coisa. No trecho de Lucas 21, 23, o final do texto fala assim: porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Então, as grávidas e as que tivessem bebês de colo seriam as que sofreriam mais. Por quê? Por quê? Jeremias 31, 15. Vamos ao Velho Testamento. Assim, pois, declara o Senhor. Yahvé quer dizer o Senhor. Eis que um clamor se ouviu por toda Ramá, lamentação, amargura e muito pranto. É Raquel chorando por seus filhos e de nenhum modo se deixa consolar, porque já não existem. Quem é Raquel? Abraão, Isaque, Jacó. Abraão era casado com Sara, que gerou Isaque, que casou com Rebeca. Isaque e Rebeca geraram Jacó, que casou com Raquel. Ou seja, Jeremias está falando da linhagem de Israel. Então, Raquel é mãe dos filhos de Israel. E aqui o texto de Jeremias 31, 15 está dizendo que ela está chorando por seus filhos. E ela não é consolada. O que Jesus falou aqui nos textos anteriores? Mateus 24, 19. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. Por quê? Porque Roma cercou Jerusalém, irmãos. Ninguém entrava, ninguém saía. Mas haviam crianças, haviam mães com bebês de colo dentro dos muros de Jerusalém. Elas não saíam e não entrava ninguém. Não entrava comida, não entrava alimento, não tinha água potável o suficiente. Foi um tempo terrível. Olha só, eu vou parar com vocês aqui no texto de Deuteronômio, porque o relógio avança e eu não quero segurá-los muito. Então, é o último texto que eu vou usar na noite de hoje. E na segunda-feira que vem, se o Senhor me permitir, se o Senhor nos permitir, estaremos juntos aqui para continuar o assunto. Eu vou parar justamente ai das grávidas naquele dia. Deuteronômio 28, a partir do versículo 47, é um texto longo, se eu não me engano, eu vou até o 57. Isso, vou até o 57. Olha só o que fala aqui. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, 5º livro de Moisés, o chamado Pentateuco, ou a Torá, como dizem os judeus. Considerando que não quiseste obedecer e servir ao Senhor teu Deus, com alegria e bondade de coração, na abundância de tudo que ele proveu para teu usufruto, então servirás ao teu inimigo. Os judeus serviram aos romanos, como serviram aos egípcios, como serviram aos filisteus.
quase que um troféu de guerra ali no Oriente Médio. Era Israel. Mas sabe por quê? Porque Israel não obedecia o Senhor. Então o Senhor entregava Israel a seus inimigos. Isso fala da nossa vida. Quando nós não reverenciamos, nós não obedecemos o Senhor, Ele não tem compromisso conosco. Deus é bondoso, irmãos. Deus é misericordioso. Deus é maravilhoso. Mas nós precisamos obedecê-lo. E como nós obedecemos ao Senhor? Obedecendo sua Bíblia, as Escrituras. Olha só. Então servirás ao teu inimigo, que o Eterno enviará contra ti, trazendo fome, sede, nudez, falta de absolutamente tudo. Os romanos cercaram Jerusalém no ano 70. Na verdade, no ano 66 começou. 66, 67. 2 anos. Jerusalém foi cercada. E o adversário ainda colocará um jugo de ferro sobre o teu pescoço, até exterminar-te. O Senhor trará de terras muito distantes, dos confins da terra, uma nação pagã que se levantará contra ti como a águia em mergulho, nação cujo idioma não conseguirás entender. Os romanos falavam latim, ou o que é hoje o italiano. E só uma informação para vocês, o texto me chamou muita atenção. Você está vendo que aqui no versículo 49 fala assim, uma nação pagã que se levantará contra ti como a águia em mergulho. Sabe qual era o emblema de Roma nos dias de Jesus? Uma águia. Sabe qual era o emblema da Alemanha com Hitler na Segunda Guerra? Uma águia. História nos mostra a Bíblia. História e Bíblia andam juntas, gente. Pode pesquisar. O símbolo romano era uma águia. O símbolo nazista, além da suástica, se eu não me engano é assim que pronuncia, o símbolo alemão era uma águia. E Deus está falando que contra Israel viria uma nação pagã, como águia em mergulho. Que coisa, não? Versículo 50, para nós terminarmos. Povo de aparência feroz, sem respeito nem pudor pelos idosos, tampouco qualquer misericórdia para com os jovens. Se tem uma coisa que o Império Romano sabia fazer, era destruir. Essa nação devorará as crias dos teus animais e as plantações da tua terra, até que sejas completamente destruído. Impostos. Roma cobrava altos impostos daquilo que era semeado, daquilo que era cultivado e dos rebanhos. Israel ficou quase pobre. Ela não te deixará sobrar nenhuma porção de trigo, vinho ou azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos teus rebanhos, até que estejas totalmente arruinado. Esse povo sitiará, é uma linguagem de guerra. Sitiará é cercar, sitiar, cercar todas as cidades da tua terra, até que caiam o quê? Os altos muros fortificados, nos quais colocas tua confiança. Sitiará ou cercará igualmente todas as tuas cidades em toda a terra que o Senhor, o teu Deus, te concede. Por causa do tremendo sofrimento a que teu inimigo te submeterá durante aquele terrível cerco, serás obrigado, irmão, irmã, preste atenção na profecia, serás obrigado a comer o fruto do teu próprio ventre, a carne dos teus próprios filhos e filhas, que o Senhor, o teu Deus, te deu. Qual que foi o alerta de Jesus mesmo? Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. Mateus, Novo Testamento. Qual é a profecia em Deuteronômio, no Velho Testamento, 28:53, que eles seriam obrigados a comer os filhos. 54.
Até mesmo o ser humano mais fraterno e educado entre todos os membros do teu povo não demonstrará a menor compaixão por seu irmão, pela mulher que ama e pelos filhos que sobreviverem. Guardem o versículo 54. Se eu esquecer, me lembrem dele segunda-feira que vem. Ele vai ser chave para nós entendermos parte da história, relato histórico. 55. De modo que não repartirá com nenhum deles ao menos um pedaço da carne dos próprios filhos que estiver devorando, pois nada lhe sobrará, devido aos muitos sofrimentos que teu adversário te infligirá, durante o grande e devastador cerco de todas as tuas cidades e as tuas cidades. Eu acho que eu errei ali, coloquei 2 vezes, né? Cidades, não apaguei. Do mesmo modo, é aqui que eu vou terminar. E do mesmo modo, quanto a mulher israelita mais gentil e delicada entre todas as de teu povo, tão fina e educada, que não ousaria tocar a terra com a planta do pé, seu olho se tornará maligno para com o marido a quem ama e para com o próprio filho ou filha, não lhes entregando nem a placenta. As irmãs sabem o que é placenta, e eu acredito que os irmãos que estão aqui também. Do ventre, nem os filhos que gerar, porquanto a verdadeira intenção dela é devorá-los secretamente durante aquele horrível cerco e em meio aos grandes sofrimentos que teu adversário desferirá sobre as tuas cidades.